Olá, eu sou Ronaldo Fernandes. Hoje, 11 de fevereiro, sexta-feira, e seja bem-vindo ao nosso radar de hoje. A gente está trabalhando a nossa rotina para a partir de semana que vem o radar está saindo mais cedo para a gente conseguir te atender melhor. Bom, tem alguns assuntos que tomaram conta do mercado ontem. Vamos começar pelo que talvez seja o mais importante, que está causando movimentação nas bolsas como um todo, movimentou o câmbio e deve continuar movimentando no médio e no curto prazo. A inflação americana, ontem foi divulgado e os Estados Unidos chegou no acumulado de 7,5%. O mercado esperava uma alta, mas esperava que essa alta fosse 7,3%. E isso é mais pressão para que o Federal Reserve aumente a sua taxa de juros por lá. É a inflação mais alta dos últimos 40 anos. O dólar ontem no Brasil ele chegou a bater nos 5,19, não conseguiu voltar e fechou na casa de 5,25, indicando o piso. Bom, vamos bater um papo rápido sobre os juros americanos. A gente teve ontem falas de membros importantes do Fed. Primeiro, o mercado esperava uma alta de 0,25. Depois o mercado passou a apostar numa alta de 0,5, que é uma alta forte a se falar de taxa de juros americana. E aí membros importantes do Fed começaram a defender altas de pelo menos um ponto durante, no mínimo, as próximas 3 reuniões. Então, a gente teve uma inversão até mesmo nas commodities. É o que acontece quando o dólar é atingido, geralmente os correlacionados acabam também sentindo o impacto. Então, soja caiu, trigo caiu, milho caiu, petróleo também foi atingido, porque houve essa aposta dos juros americanos. As commodities estavam em alta ao longo do dia e depois inverteram e passaram a cair fortemente com essas falas, esses depoimentos chegando de que os juros lá podem subir mais alto do que era o esperado. Contudo, é bom a gente sempre lembrar que o Fed, o Federal Reserve, nunca gosta de subir a taxa de juros. E sempre que vem esses assuntos, depois vem uma fala do Jeremy Powell dizendo que vai conter, só que a inflação de ontem é uma pressão muito forte. Os Estados Unidos não está acostumado a conviver com uma inflação, como por exemplo o brasileiro tem essa memória recente de uma inflação bastante descontrolada. Então o Brasil tem até um medo dessa inflação. Agora, os Estados Unidos não sabem conviver com inflação. Então, em março agora, eles devem devem zerar os estímulos e começar a subir a taxa de juros. Um outro ponto que nós temos relacionado à taxa de juros, hoje no Brasil nós temos palestra do presidente Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e ele deve trazer falas a respeito da taxa de juros brasileira. E aí nós temos um contraponto. A taxa de juros dos Estados Unidos, que deve sair de 0,25 e subir, vamos falar em meio ponto pelo menos, e a taxa de juros do Brasil, que hoje está em 10,75. Qual investidor vai querer mais? A taxa de juros americana subindo ou a taxa de juros do Brasil subindo, ela estando acima de 2 dígitos? O que acontece é que as commodities, cada vez que as commodities têm preços mais altos, o dólar tende a cair, porque mais commodities saindo, mais dólar entrando, é oferta e demanda. Então, quando o dólar sobe, os países que são pautados, caracterizados pelas commodities, caem mais. Ou seja, quando o dólar sobe no mundo, o Brasil tende a subir mais o dólar, porque o Brasil é um forte exportador de commodities. Então as commodities sentem mais a alta do dólar. Geralmente quando o dólar sobe, commodity cai. Então, se o Brasil é um grande exportador de commodity, quando o dólar sobe, ele sobe mais dentro do Brasil. Então, essa expectativa de alta de juros, embora os juros do Brasil também esteja alto, pode contribuir para altas do dólar. Agora, essa fala hoje de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, também pode estar trazendo aí algum impacto, seja para cima ou seja para baixo, a depender do que ele possa falar. Um outro assunto que está tomando conta do mercado, tomou conta do mercado ontem, foram mais falas do presidente americano Joe Biden a respeito do conflito Ucrânia e Rússia. Ele deu um sinal, ele deu um aviso muito claro, pedindo para que todos os americanos que estiverem na Ucrânia saiam de lá. Ele enviou 2.000 tropas para a Polônia para auxiliar nessa saída. Ele teve falas inclusive bastante ríspidas. Disse se o
o Vladimir Putin é tolo o suficiente para invadir a Ucrânia, ele é inteligente o suficiente para não fazer mal aos americanos. Então, está dando tons mais tensos e mais conflituosos para esse embate, Rússia e Estados Unidos, Rússia e OTAN. E ele pediu a saída imediata de qualquer ou todo americano que estiver na Ucrânia. E disse que a Rússia já está praticamente pronta para invadir a Ucrânia e que as coisas podem sair do controle rapidamente. Ele ainda faz uma ressalva, que enfrentar a Rússia não é a mesma coisa que enfrentar um sistema terrorista, não é enfrentar um grupo terrorista, é um dos maiores exércitos do mundo. Então, o presidente Joe Biden está acrescentando falas cada vez mais pesadas, cada vez mais densas, que dão esse tom de que a qualquer momento uma guerra pode se estourar. Agora, muita atenção no que pode ser o tom do conflito de agora em diante. Rússia e China nunca foram boas amigas, nunca tiveram relações muito amenas. Uma, na verdade, ficava sempre, vou dizer, alfinetando a outra. E agora a Rússia e China meio que entraram em um acordo em comum, porque existe um inimigo em comum entre elas, que é os Estados Unidos. A China pede que a Rússia não faça nada, pelo menos antes dos Jogos de Inverno da China, que é um momento muito importante para os chineses. A Rússia dá esse sinal de que aguardaria a passagem dos Jogos, mas o que parece no momento é que existe um outro pano de fundo, que essa parceria seria para garantir um apoio da Rússia quando a China for recuperar Taiwan, que está hoje sob a proteção dos Estados Unidos. Então, nós já falamos disso de radares anteriores, o que está dando a entender é que os conflitos vão se seguir. Então nós temos taxa de juros movimentando o mercado paralelo a possíveis pontos de guerra, mesmo de conflito armado, bélico, que não dá para prever. A gente vai acompanhando, a gente vai entendendo os detalhes das situações, mas falas dessa, por exemplo, como o Biden, não dava para esperar, e não dá para esperar a reação da Rússia. A gente pode imaginar o que pode acontecer, mas prever com exatidão é praticamente impossível. Então, o conflito Estados Unidos e Rússia está ficando cada vez mais denso e vem dos Estados Unidos essas falas mais pesadas, essas falas mais duras. Então, ontem o presidente Joe Biden pede que todos os americanos saiam imediatamente da Ucrânia, porque ele disse que deixar claro para os americanos que estiverem lá que numa invasão da Rússia os Estados Unidos não vai poder fazer nada. Então ficou esse recado de ontem. Os Estados Unidos alega que a Rússia já tem mais de 100 mil soldados ali na fronteira com a Ucrânia. Com milhares adicionados numa semana. Milhares chegaram apenas nessa última semana, de acordo com os Estados Unidos, ou seja, um movimento mais intenso e mais dedicado da Rússia nessa última semana. Voltando para o mercado interno do Brasil, nós temos a tramitação da PEC dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração ontem que ele acredita que a PEC vai ser aprovada por unanimidade, tanto no Congresso como no Senado. Só para entender, há mais de uma PEC dos combustíveis. Essa PEC que ele está falando é aquela que dá ao governo o poder de zerar os combustíveis, ou de zerar os impostos, ou de reduzir os impostos, sem que tenha necessidade de ter uma compensação. Para ficar mais fácil, o governo, quando ele retira de algum lugar, ele tem que colocar de outro. Então, como por exemplo, o presidente precisou fazer agora com o auxílio caminhoneiro, o auxílio Brasil. Por isso se criou a PEC dos precatórios, para tirar dos precatórios para cobrir essas novas despesas. A PEC dos combustíveis, ela está dizendo, ela dá para o governo o poder de reduzir sem ter que cobrir de nenhum lugar. E o Banco Central alertou que isso seria um rombo, poderia impactar em até 100 bilhões de reais no ano para o cofre do Brasil. E todos os políticos estão envolvidos para passar essa PEC porque ela é populista. E isso, caso aconteça, caso ela seja aprovada, pode representar um risco fiscal muito grande para o Brasil, consequentemente, novas altas para o dólar. E aí, o dólar subindo, o combustível sobe junto também. O Brasil registrou 922 mortes por Covid ontem, a média móvel voltou a subir, agora está em 874 a média dos últimos 7 dias. Também é preocupante. Os casos
subindo ou caindo não estavam impactando tanto. Agora, a média de mortes diária tendo alta, isso pode impactar também no mercado. O Ibovespa teve uma alta de 0,81%, já atingiu seus 113 pontos. Por hoje é só, um bom final de semana para você e a gente volta a se falar na segunda-feira. Até mais!